A sua independência financeira e emocional começam agora. Seja muito bem-vinda para a nossa segunda aula do projeto 2021, curso Bolacha Perfeita. Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas, criadora do método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. E no curso Bolacha Perfeita, eu vou te mostrar todo o caminho para fazer uma bolacha decorada com glacê real perfeito, lisinho e brilhante, mostrando que você pode. Sim, você pode transformar a sua vida através das bolachas decoradas, através da sua bolacha de sucesso, tendo uma fonte de renda e felicidade. E o melhor, sem precisar sair de casa. Começando do absoluto zero, mesmo você que nunca tenha feito uma bolacha antes, deixando qualquer medo e insegurança de lado. E que bom, princesa, que bom que você está aqui comigo, assistindo a nossa segunda aula do curso Bolacha Perfeita. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você volte e assista agora mesmo, porque lá eu te contei a incrível oportunidade que existe no universo das bolachas. E eu te contei como foi que eu criei o meu método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. Também contei para você como foi que eu estava totalmente travada, depressiva, fiquei até doente. Perdi o meu emprego e, para acabar, eu estava sem saber que sentido dar para minha vida. E foram as bolachas decoradas com glacê real que devolveram a minha autoestima. Foram, na verdade, o meu remédio. Eu resgatei o prazer em viver e estar de bem comigo mesmo e com a minha família. Além de tudo isso, ter a minha liberdade financeira recuperada. E também te contei como foi que eu me tornei a rainha das bolachas. E nessa aula de hoje, na segunda aula, eu vou mostrar que você pode. Sim, você pode ter a tua bolacha de sucesso, a sua bolacha perfeita. Faremos juntinhas uma receita de bolacha e eu vou mostrar para você como as bolachas decoradas com glacê real podem sim mudar a história da sua vida, assim como mudou a minha e a de muitas princesas que começaram assim como eu, do absoluto zero, e hoje fazem o maior sucesso com o meu método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. E para te provar tudo isso, eu vou deixar aqui algumas histórias de transformação para te inspirar ainda mais. São minhas princesas oficiais MBS. Estou vendo quantas princesas estão saindo da depressão, de frustrações, de vida que não anda, que não deslancha. E eu fico feliz que as receitas estão dando certo para elas também. A alegria de fazer, a alegria de você não vende. O fato de você dar de presente, as pessoas ficam encantados. Eles ficam assim, nossa, como é que você teve tempo para fazer tudo isso? Isso é carinho que vem de dentro de você, que você proporciona para nós e nós retribuímos para as pessoas. É maravilhoso. Quando eu me formar daqui a 4 anos de psicóloga, eu posso incentivar minhas pacientes e dizer, escuta, enche a tua cabeça, teu coração com algo que eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te dar receitas de bolacha para você fazer, para você conseguir ser alguém na vida. Não vai precisar receitar fluoxetina, vai receitar bolacha. Exatamente. Bolacha é agradar os filhos, marido, vizinha, todo mundo. Então, eu me chamo Vera Oziov. Em 40 dias, você fez um cálculo ali do que você faturou com bolachas, é um valor muito significativo. Sim, eu tô pertinho dos R$5.500. Não tem nem 2 meses. O pessoal paga mais. Eu já fiz trabalhos, assim, tipo, sei lá, vamos supor, eu cobrei lá 45, né? Aí a pessoa vem, me dá R$50, eu vou pegar o troco. Não,
pode ficar, porque o teu trabalho vale muito mais do que isso. Mas realmente eu indico, porque está fazendo bem para mim, está fazendo bem para minha família, está me trazendo retorno financeiro, está me fazendo sentir melhor, mais feliz, mais realizada. Mas a questão da bolacha é ainda mais especial, porque realmente está todo mundo junto. Gente, meu marido está aí ouvindo. Ele já glaciou bolacha comigo. Ai, que delícia! Então, assim, é muito legal, porque a gente está o tempo todo junto. Eu sou Luciana Ferreira, falo da cidade de Pelotas e sou Princesa MBS desde agosto. Desde lá, a minha vida só vem crescendo. E um crescer só de coisas boas, de sentimentos bons, de um progresso financeiro. Para mim é um privilégio, sabe, Thaís, ter te encontrado, porque tu me deu assim, ó, além de todo o teu ensinamento, de tudo, e eu acho que isso é importante que as pessoas que estão aqui nos escutem, que além de tudo que tu ensinas, que não são poucas coisas, são coisas lindas e coisas que no simples a gente pode achar o grande, é a coragem que tu mostra que a gente tem que estar guardada. Só que se a gente não tiver essa coragem, a gente não vai adiante. Então, ela é muito importante ser descoberta. E tu fez com que isso acontecesse para mim. Então, a minha gratidão sempre. Então vamos lá, princesa, colocar a mão na massa, literalmente. Vamos fazer essa receita deliciosa, uma massa especial para você executar o projeto junto comigo, passo a passo. Então, papel e caneta na mão, vamos anotar todos os itens, todos os ingredientes, para que você possa acompanhar comigo e fazer a sua primeira bolacha perfeita. Então vamos lá para os ingredientes. Para essa massa de bolacha, você vai precisar 100 gramas de açúcar refinado. E aí você já vai ter a primeira pergunta: Thaís, o açúcar precisa ser refinado? Posso substituir? Então, princesa, nesse caso você só pode fazer a substituição se for pelo glacúcar, que é o mesmo açúcar, porém mais fino, tá? Não é, nesse caso aqui, nessa receita, substituir por nenhum outro tipo de açúcar que vai ter alteração na sua massa. Então, ou açúcar refinado ou glacúcar, que na verdade é o mesmo, só muda aí a consistência, né, do açúcar. Você vai precisar então de 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de manteiga. Eu estou aqui com uma manteiga sem sal e na temperatura ambiente. Ou seja, ela está no ponto que chamamos ponto pomada, que nada mais é do que a manteiga amolecida. Só que existe uma diferença muito grande entre manteiga amolecida, temperatura ambiente, e manteiga derretida. Nós não podemos usar nesse caso a manteiga derretida, ela nesse ponto. Thaís, eu posso substituir a manteiga por margarina ou margarina culinária? A resposta é não, princesa. Por quê? Se você quer manter a qualidade, a textura, a crocância dessa massa, só o uso da manteiga como ingrediente base é que vai permitir para você todas essas características que tornam a massa mais saborosa, mais crocante, mais perfumada. Então eu sugiro que você mantenha os mesmos ingredientes que eu estou indicando aqui para você. Então nós vamos usar a manteiga sem sal na temperatura ambiente. Nós vamos utilizar esses dois ingredientes e vai ser o primeiro passo. Na sequência, nós vamos anotando à medida que formos acrescentando os ingredientes, até para você não se perder aí na hora do preparo, ok? Então, nós vamos usar aqui uma batedeira. Aí você já também deve, às vezes, até ficar preocupado, falar assim: ah, meu Deus, eu não tenho uma batedeira planetária, como é que eu vou fazer essa massa? Bem, o que é importante nesse passo e que você precisa ficar bem claro para você: esses dois ingredientes juntos, quando nós batemos, ele forma um creme. Então a combinação desses dois ingredientes, ele vai formar um creme, mas só acontece isso quando nós batemos. Pode ser uma batedeira planetária, como também pode ser uma batedeira simples, aquela que você tem aí na sua casa. Ok? Então não se preocupe se a sua batedeira não for planetária, você vai poder fazer mesmo assim. Qual é a única diferença? Que se a sua batedeira for planetária, você vai usar essa haste aqui que a gente chama haste raquete. É
É a única diferença que você vai usar. Se for aquela manual, são 2 hastes e vai funcionar muito bem. Thaís, por que você não usa aquele globo que é para fazer o bolo, que também vem junto nessa batedeira? Porque essa batedeira com essa haste raquete, ela proporciona que eu finalize a massa, ou seja, eu faça do início ao final aqui na batedeira. Já se você for fazer em uma batedeira manual, você vai fazer a primeira etapa e depois a finalização você vai fazer manualmente, né? Colocando mesmo a mão na massa. Então vamos lá. Só vou iniciar aqui colocando as luvas. E você já vai poder sentir o cheirinho dessa massa aí, princesa. Quanta ansiedade, né? Que coisa boa. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na batedeira, então, toda a quantidade de açúcar, que são 100 gramas. E vou colocar também toda a quantidade de manteiga, que também é 100 gramas. Então, olha só, presta atenção no ponto dessa manteiga. É bem amolecida, mas ela não tem nenhuma característica de manteiga derretida. Usa bem, não deixa nada aí no bowl, né? Tem que aproveitar 100% do ingrediente, até porque se você não usar totalmente, você já não vai estar usando a medida correta. Então, precisamos ser fiéis na medida. Então, agora eu vou misturar, ou seja, montar o creme. Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar algo que é bem importante. O que eu vejo aqui de diferença? Aqui a minha manteiga com açúcar estão apenas misturados. Eu ainda não obtive o creme. Isso daqui é apenas uma mistura de açúcar e manteiga. Como eu falei para vocês, eu preciso de um creme, então eu preciso bater mais. E aí você vai perguntar, Thaís, qual que é a velocidade da batedeira e qual é o tempo? Então, a questão da velocidade e do tempo é muito relativo com a batedeira que você está usando. Se for uma batedeira com uma potência maior, vai precisar menos tempo, né? Então, se for uma batedeira com uma potência um pouco mais baixa, vai precisar talvez de mais tempo. Mas o que é importante você perceber nesse momento? O ponto que o creme tem que estar. Então, eu preciso que ele esteja mais esbranquiçado e com mais volume do que apenas a mistura. Então, vamos lá bater mais um pouco. Ok, princesa, então em torno de pelo menos 2 a 3 minutos é importante você bater. E aqui a gente já observa que nós temos um creme bem mais branquinho e mais cremoso e mais fofinho. E ele deu volume, né? Ele vai quase que dobrar aí o volume na hora de bater. Agora nós vamos para o próximo ingrediente. Lembrando só um detalhe bem importante, nesse processo de montar o creme somente com os 2 ingredientes, que é o açúcar e a manteiga, é fundamental chegar nesse ponto cremoso, bem fofinho. Esse vai ser os primeiros passos do sucesso da sua massa. Então, um creme que não é bem montado, que não é bem batido, a massa tende a ficar mais dura, tá? Não é firme, e sim mais dura. Aqui, se eu tenho um creme bem fofinho, bem montado, eu tenho a tendência e a grande chance e o sucesso da massa ficar sequinha e crocante. Combinado? Agora nós vamos para o nosso próximo ingrediente, que nós vamos utilizar aqui um ovo. E olha só, que detalhe bem importante, vou até mostrar para você a caixa do ovo. Eu preciso aqui uma unidade de ovo do tamanho grande. E onde é que eu observo isso? Sempre na caixa do ovo. Quando eu vou ao supermercado, eu vou olhar aqui, ó, tipo grande. Agora, a cor é relativa, pode ser o ovo branco, como pode ser o ovo vermelho também, tá? Então, a cor não interfere, interfere o tamanho do ovo. É fundamental que seja um ovo no tamanho grande. Outro detalhe aqui vou pegar aqui o ovo e ao invés de eu quebrar ele diretamente aqui, junto já no meu creme,
vai que acontece que esse ovo está estragado. Aí eu vou perder os ingredientes que eu já usei aqui. Então, recomendo sempre que você use uma vasilha à parte para quebrar o ovo e assim você confirmar a qualidade que está o ovo. Então, o ovo está numa boa qualidade e vou acrescentar ele nessa mistura, nesse creme, e vou incorporar até que ele fique um creme homogêneo. Ou seja, eu vou bater até que eu não perceba mais que foi colocado o ovo aqui no creme. Então, o que acontece? Quando eu coloco o ovo inteiro nessa massa, nesse creme, nessa mistura, ela vai tender a amolecer. Porém, eu preciso continuar batendo até que eu obtenha novamente essa textura de um creme firme, de um creme consistente. Então, feito, olha só, esse ponto. Aí eu vou para o próximo ingrediente. Então, vamos só recapitular o que nós usamos aqui? Então, eu usei 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga sem sal, temperatura ambiente e uma unidade de ovo grande. O ovo foi inteiro aqui na mistura. Seguindo esses passos, nós vamos precisar agora de uma fruta cítrica, que aqui eu vou usar a laranja. Então, eu tenho, olha só, um laranjão, né? É aquelas laranjas que aqui na minha região nós chamamos de laranja de umbigo. Algumas regiões chama-se a laranja Bahia. Por que eu quero essa laranja grande? Primeiro, porque a coloração dela é diferente do que usar aquela laranja convencional, aquela da casquinha verde. Ela é maior, ou seja, eu tenho maior campo aqui para poder extrair a casca da laranja, a raspa da casca da laranja e a coloração dela, que é um laranjado muito mais lindo. Eu vou usar 3 unidades dessa laranja apenas para raspar, então eu só vou usar a raspa dessa laranja, tá? Eu não vou consumir aqui o suco. Então eu vou pegar um recipiente, vou pegar um ralo, ela já está lavada, então aqui ó, você vai lavar a sua laranja, vai secar a sua laranja e aí então nós vamos tirar somente com um ralinho, né? Você vai pegar um ralador que você tem aí na sua casa e vamos raspar a laranja. Como que eu faço esse procedimento, Thaís? Com um ralo simples, você vai vir aqui e vai ralar. Um detalhe muito importante, eu preciso ir girando a laranja, ralando e girando. Por quê? Se eu continuar ralando no mesmo lugar, eu vou acabar ralando a parte branca da casca. E eu não quero essa parte branca porque acaba deixando um pouquinho gosto de amargo. Então é importante eu usar essa laranja, tirando apenas a casca que tem cor, né? E não usando a parte branca, ó. Consegue perceber aqui? Então eu vou tirando apenas o chale da laranja. E aí já vem aquela dúvida, Thaís, eu posso utilizar outra fruta? Pode, você pode usar o limão siciliano, fazendo o mesmo procedimento. Você pode usar o limãozinho verde, não tem problema. Pode usar a laranja comum, Thaís? Também pode, só que você vai precisar aumentar. Ao invés de usar 3 unidades, você vai precisar usar 5 unidades daquela laranja tradicional. Muda o que, Thaís? Muda o sabor? Muda. Muda o sabor, tá? Então, o sabor, ele também vai ter uma variação, logicamente, que se você mudar o ingrediente. Por que é importante eu falar em relação às substituições de ingredientes? Porque se você quer manter a qualidade da massa que eu estou ensinando, é preciso sempre você manter o uso dos mesmos ingredientes. Então, aqui eu ralei uma para demonstrar, e aqui eu já tenho outras 2 raladas, tá? É bom sempre usar um ralador onde você aproveita bem, acaba não perdendo, né, toda a casca da laranja, às vezes fica presa no ralo. Então a gente aproveita toda ela aqui. Então, se eu chego aqui para ter
uma medida, ó, eu vou pegar aqui pelo menos 2 colheradas bem cheias, ó, da raspa da laranja. Para que você tenha um parâmetro, caso você mude e não seja, de repente, do mesmo tamanho a laranja. Então, o que que eu vou precisar? Ó, de 2 colheradas bem cheias da raspa, seja da fruta que você esteja usando aí. Pode ser, né, deixa eu rapar bem, pode ser a laranja verdinha, pode ser o limão siciliano. E agora eu vou misturar. Agora eu aconselho você a experimentar essa massa, que ela fica deliciosa. Um perfume maravilhoso. Então eu misturei bem. Olha só que mistura bonita. Ela já dá uma coloração no meu creme. Meu creme fica mais amarelinho, tá? E agora eu vou para o último ingrediente. Puxa, Thaís, o que foi que você colocou aqui? 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente, sem sal. E eu coloquei aqui um ovo tamanho grande e coloquei a raspa de 3 laranjas grandes. Ótimo! E agora, Thaís, agora eu vou colocar a farinha de trigo para chegar no ponto da nossa massa. Eu tenho aqui uma farinha de trigo especial, né? A farinha de trigo tipo 1. Qual é essa farinha, Thaís? Existem várias marcas de farinhas, porém nós precisamos identificar qual é a melhor, a que nós nos adaptamos melhor na região que a gente mora, uma vez que cada região tem uma variedade muito grande de marcas. Então, de repente, eu posso falar uma marca para você e venha nem existir essa marca na sua cidade. Então, o que é importante eu identificar sempre que eu for comprar uma farinha no supermercado? Ela precisa ter a descrição que ela é farinha tipo 1, e ela precisa ter as características principais para uma boa massa de bolacha. Ela tem que ser branquinha, fininha e soltinha, tá? Então eu tenho aqui uma farinha de trigo com essas características. Eu estou usando 260 gramas, tá? 260 gramas de farinha de trigo tipo 1. E já vou adicionar em uma só vez aqui dentro dessa mistura. Agora está a diferença para você que vai fazer na batedeira planetária e para você que vai fazer na batedeira manual. Agora é a hora da separação. Se você for fazer na batedeira planetária, você vai adicionar a farinha de trigo e vai misturar e tá tudo certo. Agora, se você estiver fazendo na batedeira manual, ela não consegue fazer a mistura sem ativar o glúten, ela vai acabar misturando demais. Então, eu recomendo que essa finalização, essa etapa, você faça misturando à mão mesmo. Você pode pegar aqui, ó, uma espátula, um pão duro, vir aqui, ó, e mexer a massa para início e fazer a finalização na mão mesmo, tá? Agora, se você está fazendo aí na batedeira planetária, basta fazer aqui essa etapa aqui mesmo. Só misturar aqui, até porque a gente já tá com um pouquinho de creme no batedor. E eu vou misturar. E aí, quando eu falo misturar, é literalmente misturar. Eu vou pôr na menor velocidade da batedeira planetária, apenas para misturar. Eu não vou ficar batendo, porque uma vez que eu ficar batendo essa massa, ela vai ficar dura. E eu não quero uma massa dura, eu quero uma massa com textura crocante mais macia. Então, olha só, tem uma massa super perfumada aqui. Agora, você já deve estar se perguntando aí, Thaís, esqueceu de colocar fermento nessa massa. Pois bem, essa massa não vai fermento, não adiciono nem o fermento em pó, nem o bicarbonato, não vai nada. Então, até sugiro nas suas anotações, na descrição da receita, que você coloque uma observação. Nesta massa não vai fermento. Por que eu aconselho isso? Porque já me passou várias vezes de ter anotado receitas e passado passado um tempo, e quando eu volto a fazer a receita, eu olho assim e falo, eu acho que eu anotei errado essa receita, acabei esquecendo de anotar o fermento. Aonde já se viu, né? Olha a minha cabeça, não anotei o fermento.
E aí vou lá, faço a receita e não dá certo. Por quê? Porque não vai fermento. Agora, se eu já anoto, observação, essa massa não vai fermento, eu fico com essa certeza a hora que eu for fazer novamente essa massa. Combinado? Então, nós temos aqui uma massa já pronta, Thais. Pronta, quase pronta. O preparo dela, sim. Mas agora nós temos as próximas etapas. Então, uma vez que a nossa massa aqui está praticamente pronta, agora eu vou acondicioná-la dentro de um saquinho plástico para ela ser refrigerada. Ou seja, ela precisa ficar um pouquinho na geladeira para que tenha um corte perfeito, tá? Nós vamos colocar então num saquinho desses bem comuns de congelamento de alimentos. Ele tem a capacidade de 5 litros, então eu gosto bastante desse tamanho. Ele dá super certo pro tamanho dessa massa, ó, ele é um pouco maior do que uma folha A4, tá? E aí eu vou colocar toda essa massa aqui dentro. Thaís, não tem um saco desse tamanho, quer dividir em 2 sacos, não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que pensar é sempre no seu projeto, o que é que você vai executar. Então você precisa sempre ter isso em mente antes de distribuir o saquinho, né, a massa no saquinho, tá? Então aproveita bem a massa, não deixa aí sobra no batedor, no bol, né? Aproveita sempre tudo. Agora eu vou só transferir essa massa. E aqui para você ver a textura, olha só, eu tenho uma massa bem macia, porém ela não é uma massa grudenta, olha só, super perfeita essa massa. E o que eu vou fazer? Agora eu vou distribuir, vou até tirar minha luva que agora a massa já está no saquinho. E eu vou usar aqui, só por conta da minha bancada ser uma fórmica muito lisa, o saquinho acaba escorregando demais aqui. Eu só vou pôr uma base de silicone aqui para o meu saquinho não escorregar, tá? Assim eu tenho mais facilidade aqui de trabalhar com a massa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu posso abrir até com as mãos, olha só. Essa massa, ela é perfeita e ela tem essa textura incrível. E você pode até com as próprias mãos ir abrindo essa massa. E aí você vai perguntar, Thaís, mas eu posso deixar ela uma bola e colocar na geladeira? Não, porque depois você vai ter muito mais dificuldade em trabalhar com a massa. A gente já vai deixar ela prontinha aqui na espessura ideal para o seu projeto, tá? Então, qual é a espessura ideal para o projeto, Thaís? Vamos lá. Vou pegar aqui o auxílio do rolo, tá? Se você não tiver um rolo, até 1 litro serve, tá? 1 litro que tenha bem a superfície aqui bem retinha. Pode ser até um cano, né? Um abridor de massa, qualquer coisa aí que você tenha que venha auxiliar esse processo aqui, ó. Para você fazer a distribuição da massa e deixar ela na mesma espessura. E aí você vai perguntar, Thaís, qual que é a espessura ideal que eu devo trabalhar essa massa? Eu vou pedir para você que o nosso projeto vai ficar lindo se você deixar em torno de meio centímetro de espessura, tá? Vai deixar ela com meio centímetro de espessura. Posso deixar mais grossa? Posso deixar mais fina? Pode deixar mais grossa e pode deixar mais fina, porém altera algumas características depois, tá? Se você deixar muito fina, ela vai tender a ficar mais sequinha, mais crocante. Se você deixar muito grossa, ela vai tender a ficar mais macia, tá? Então, nós vamos abrir aqui. E aí, você vai falar assim, Thaís, mas eu não consigo abrir a minha massa assim, da mesma espessura do começo ao fim. O que eu faço? E aí, eu vou dar uma dica para você. Existem essas varetinhas de churrasco, né? Que são os espetinhos. Só que eu consegui encontrar no mercado um que é mais comprido, que ele é para algodão doce. Ó, nada mais é do que um espetinho sem aquela ponta fininha, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei 4 unidades
e passei uma fita. Por que 4? Porque dele para exatamente na espessura que eu gosto de trabalhar. E aí eu coloco 4 desse lado, 4 aqui do outro lado. Só que eu preciso de um rolo maior. Esse meu rolo aqui tá pequeno demais. Aí eu vou colocar aqui, ó, 4 de cada lado. E vou passar o rolo por cima. Vou precisar diminuir a minha massa aqui. E aí eu venho aqui, ó. Ele só tem que tocar os dois lados aqui. E aí eu vou balizar a minha massa com a mesma altura dos dois lados. Ela vai manter a altura dos palitinhos, tá? Então fica um truque para você que de repente fala assim: ah, mas eu não tenho muita prática em fazer o processo manualmente sem nenhum balizador, né? Então fica aí essa dica. Feito isso, ó, massa 100% lisinha. Eu prefiro sempre dobrar essa pontinha do plástico, tá vendo? Aqui a abertura do plástico. Eu gosto de dobrar aqui. Por que que eu dobro? Para ele não sair cheiro na geladeira e também como ele não sai, ele não entra, tá? Então eu deixo assim e agora ele vai... Eu vou primeiro colocar só uma base. Se eu colocar ele assim na geladeira, ó, a massa é molinha. Aí vamos supor que de repente sem querer eu não percebi que tinha algo lá na geladeira e coloquei ele assim. Aí a massa vai ficar firme nessa curvatura. Não é o que eu quero. Eu quero que a massa fique firme, retinha. Então eu vou pegar algo que me garanta, né, que a superfície fique bem retinha. Então assim, ó, aqui eu tenho essas, né, tábuas que não é de tábua, é esse vidro de cozinha. Pode ser uma assadeira, enfim, qualquer base aí para você colocar a massa em cima. E aí você vai levar para geladeira ou então para o freezer e logo mais eu já vou falar para você a diferença entre usar a geladeira e usar o freezer e os tempos também para cada um. Tempo mínimo e tempo máximo que essa massa pode ficar sendo refrigerada. Então vamos lá levar à geladeira. E agora vamos aguardar o tempo necessário. E agora, depois que a nossa massa já está na geladeira, para que na próxima aula nós possamos então fazer a etapa seguinte. O que nós vamos ver, Thaís, na próxima aula? Bem, vamos ver todos os detalhes como o tempo da geladeira, o corte da massa, forno, armazenamento, validade. E você deve ter aí mais várias outras dúvidas, né, princesa? Mas calma, porque na próxima aula nós vamos fazer todos esses passos juntinhas. E deixa a sua massa aí na geladeira para fazer juntinho comigo, combinado? Pois nesse curto espaço de tempo que eu tenho, eu vou passar o máximo de informações possíveis. Pois para você, por enquanto, o que eu quero é que você fique aí bem focada na nossa aula, anotando tudo, papel e caneta na mão e anota todas as dicas. Porque todas as técnicas que eu estou passando são importantíssimas. Lá atrás, bem no meu começo, se tivesse alguém que tivesse me ensinado de verdade, meu Deus, teria sido tão prazeroso para mim esse começo. Mas bem, Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? E hoje Ele me deu o dom de compartilhar o que eu sei com vocês. E nós estamos aqui juntinhas nesse incrível universo das bolachas. Agora, antes de finalizar essa aula de hoje, eu gostaria que você deixasse aqui registrado o seu comentário. A sua participação é muito importante. É muito importante para mim saber o que você está achando das aulas, as suas dúvidas, os seus comentários. Eu conto também com a sua participação lá na nossa comunidade, que é exclusiva para o curso Bolacha Perfeita. É muito importante para mim. Não perde, princesa, as oportunidades. Porque eu sempre digo, precisamos estar com a mala pronta. Quando o trem passar, é só embarcar. E hoje nós vimos a massa e os segredos para uma massa perfeita. O primeiro passo, a base de todo o sucesso nas bolachas decoradas.
A partir da massa perfeita, podemos sim fazer decorações incríveis. E na próxima aula eu vou te mostrar o corte perfeito da massa, como assar corretamente as suas bolachas. E se você tem alguém que gosta de confeitaria artística ou de bolachas decoradas com glacê real e acredita que todo esse conteúdo que nós vimos aqui juntas, tudo que eu estou passando para você, possa ser útil para alguém, então compartilha, ajuda mais mulheres. Convida elas para se inscreverem para o Projeto 2021 Curso Bolacha Perfeita. E também vai lá e participa das minhas redes sociais. Foi muito maravilhoso estar aqui com você na segunda aula. E eu vou ficar aguardando, ansiosa para nossa terceira aula. Princesa, eu estou muito animada e muito ansiosa para a próxima aula. E você? Me conta aqui nos comentários. Eu fico por aqui aguardando você. Um grande beijo da Rainha das Bolachas. Eu me chamo Leila de Ávila. Eu sempre estou procurando alguma coisa fazer, novidade. Eu gosto muito de aprender. Aí teve a jornada, eu comecei a acompanhar. Eu gostei do jeito dela ensinar. Eu falei, gente, que pessoa assim, paciente, explica nos mínimos detalhes, que é o mais importante pra gente, né? Tô pondo em prática, sim, já fiz algumas bolachas. Vendi também depois do desafio para vizinha aqui também, bolacha banhada no chocolate, sabe? Eu já comprei outros cursos também, mas aí você vai pedir suporte, demora a resposta, e dela não, dela é imediata. Eu sinto a Thaís, ela é muito verdadeira, ela é muito autêntica, ela é muito ela, sabe? Eu recomendo, quem puder, mesmo que tiver assim, no sufoco, faz um sacrifício que vale a pena. É um investimento, você vê retorno mesmo. Eu sou Maria Luísa. No passado tive uma experiência não muito agradável com bolachas. Eu disse, eu acho que essa pessoa vai me ensinar. Eu comecei a te seguir, admirar o teu trabalho, a tua pessoa, me inscrevi pro 3D. Em seguida, abriram as inscrições para o MBS e eu migrei para o MBS. E eu estou no MBS muito satisfeita. E eu não tinha intenção de vender bolacha, e sim de ocupar meu tempo, fazer para a família. Daí veio o desafio da venda. Participei do desafio, a menina levou no salão dela o pacote de bolachas e deixou exposto lá. E as clientes dela viram aquilo, pegaram o telefone que tinha no adesivo e começaram a me ligar fazendo encomenda pro Natal. Então assim, sabe, de hoje para amanhã eu comecei a vender bolacha, do nada. Para quem não queria vender e de hoje para amanhã tá deslanchando, meu Deus, eu tô com trabalho até o final do ano. Se eu queria ocupar meu tempo, o MBS me proporcionou tudo isso e muito mais.